Hoje é dia 23 de abril de 2026, né? E hoje saiu esse vídeo, um desenvolvimentista versus 20 liberais, né? Com o Elijah Bull respondendo os liberais. E é o seguinte, o que me incomodou, eu nem completei o vídeo ainda, né? Só que esse comecinho aqui da segunda afirmativa dele me incomodou muito, porque chegou uma moça fazendo perguntas e todas as falas dela estavam erradas. Eu vou demonstrar isso aqui, né? Então, vamos assistir o Deja Vu falando da segunda afirmativa dele. Minha segunda frase é: Steve Jobs não existiria sem Estado. Uma coisa é aquela pessoa que inventa, aquela pessoa, o inventivo, o gênio da raça, etc, etc. Outra coisa é essa invenção ganhar escala, né? Ganhar mercados, ganhar escala. E para isso faz necessário uma ativa participação estatal, desde o financiamento dessa inovação, né? desse produto, até a proteção deste no mercado internacional. Olá, Elias, tudo bem? Oi, querido, tudo bem? Tudo bem, Elias? Meu nome é Anne, eu sou advogada, estou aqui para a gente debater essas ideias que você tem espalhado por aí. Não é para corte, não, como você disse anteriormente. Então, vamos lá. Começando com essa questão do Steve Jobs. A argumentação que você traz é que, por ter havido investimento estatal, principalmente durante a Guerra Fria, em tecnologias. Primeiro que não tem Guerra Fria, né? A Apple em si, ela nasceu, se não me engano, ali nos anos 90, talvez começo dos anos 2000, já começa aí. Ela puxa da Guerra Fria. Como o caso da internet, do GPS, você quer associar o Steve Jobs com a criação do iPhone, do iPad, todas essas ferramentas super úteis para a sociedade com um forte Estado. Só que isso é uma falácia, ou um espantalho, como E tá errado, porque várias vezes o governo estadunidense colocou, fez aporte, incentivo financeiro, incentivo fiscal em cima de diversas empresas estadunidenses. A Amazon é um exemplo, a Apple é um exemplo, o Facebook eu não sei, mas eu não duvidaria. Entre outras, exatamente para o quê? Igual o Elejabu falou, ganhar escala, ficar grande, a organização se expandir. você costuma, inclusive, usar nas suas falas. Porque a internet ela foi criada lá em 1969 e ela era chamada de ARPANET. E Verdade. ela era usada só para os militares. Ela virou Não era só para os militares. A intenção inicial era para os militares, só que grandes universidades e faculdades tinham acesso, o governo tinha acesso e os exércitos tinham acesso. Mas não é só porque era para eles, tá? Computadores antigamente, tipo o ENIAC, eram absurdamente gigantes, né? Então, quando você pega o seu celular é um computador que já passou por um processo de miniaturização tão grande de rádio que agora a gente tem esse computador na nossa mão. Só que antigamente eram computadores que preenchiam salas gigantes, enormes, né? E que pesavam toneladas. Isso aqui deve ter várias vezes, eu diria pelo menos 20, não, 20 é exagero. Pelo menos umas 40, 50 vezes mais memória do que o ENIAC. pó nas mãos do Estado, assim como o GPS. O sinal do GPS foi criado em 73 e ele foi O GPS foi desenvolvido pelo governo estadunidense, mas é de uso livre para o planeta Terra inteira. Por causa disso que eu e você conseguimos usar o Google Maps. inclusive, ele era prejudicado ali, o sinal ele era prejudicado para os civis, só militar podia usar. Então, se É, aí eu não sei se no começo eu sou militar podia usar, mas beleza. a gente dependesse só do Estado, a gente nunca teria acesso à internet hoje. Foi Então você veja que ela está falando da internet, certo? E do GPS. Ela fala assim: se nós dependêssemos do Estado, não existiria internet nem GPS. Acontece que foi precisamente por causa do Estado estadunidense, através do exército estadunidense, que existe a internet como nós conhecemos hoje e existe o GPS como nós conhecemos hoje. só graças à iniciativa privada e graças a Steve Jobs
E não foi iniciativa privada. Não foi iniciativa privada, é por causa da iniciativa estatal que existe internet e que existe GPS. E todas as empresas privadas que, quando eles pegaram essa tecnologia criada pelo Estado, que isso virou um iPhone, um iPad, que isso hoje alimenta ali milhares de pessoas que conseguem trabalhar com essa tecnologia. E a gente pode ir além ainda, porque isso tudo foi desenvolvido durante a Guerra Fria, né? Naquela Não foi necessariamente durante a Guerra Fria. guerra espacial e tecnológica entre União Soviética e Estados Unidos, em que a União Soviética defendia suas ideias e o capitalismo, ele conseguia, os Estados Unidos fazia o capitalismo prosperar, ainda que numa parcela relevante. E aí eu quero te fazer essa pergunta, então, Elias, se você acha que a gente tem que agradecer ao Estado pelo iPhone, iPad e tecnologias, por que não foi a União Soviética que construiu um iPhone, que entregou A União Soviética, ela teve os inícios da internet. Por certas questões, a internet não foi desenvolvida pela União Soviética. Acabou sendo desenvolvida pelo exército estadunidense. Só que a ideia já existia na União Soviética. Existe um vídeo do Teclas, né, o Tecnologia e Classe, que depois eu vou abrir aqui. E a internet poderia ter seu início de forma soviética. um computador na mão de um russo? Inclusive, um outro vídeo do Tecnologia e Classe fala sobre computadores trinários, né? Os nossos computadores atuais, exceto os quânticos, né? Todos eles são binários. Então, o computador em si, a linguagem que ele fala, ele entende de zeros e uns. Ok? Na União Soviética foi criado acho que o nome era Saturn, né, que era o computador trinário. O que acontece? No vídeo do Teclas, ele explica que o computador trinário ele poderia salvar energia, poderia ser mais eficiente, poderia ser mais rápido. Só que se convencionou, né, que computadores binários eram mais simples de produzir e eram mais fáceis de trabalhar. Certo? Talvez com a tecnologia de hoje nós consigamos criar computadores trinários. Se eles tinham tecnologia de ponta, militares, estudo científico, por que não foi a União Soviética? Maravilha. Aqui, olha só. Esse vídeo aqui, a URSS quase inventou a internet em 1970. Tecnologia de classe. Nesse vídeo aqui, como eu falei antes, é onde a tecnologia de classe vai explicar que a internet quase nasceu na União Soviética. Quando ela fala que a internet não dependeu, né, da, da iniciativa estatal, tá aqui. ARPANET, que era o nome inicial da internet. A Advanced Research Projects Agency Network, que é acrônimo ARPANET, em português, foi uma rede de computadores construída em 1969 para a transmissão de dados militares sigilosos e interligação dos departamentos de pesquisa nos Estados Unidos. Inicialmente financiada pela então Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, ARPA, atual DARPA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, sim, a internet foi criada com a iniciativa do Estado. Ok? Sobre o GPS, Sistema de Posicionamento Global. Sistema de Posicionamento Global é um sistema de navegação hiperbólica baseado em satélites pertencente à Força Espacial dos Estados Unidos e operado pela missão Delta 31. Certo? É um dos sistemas globais de navegação por satélite que fornece informações de geolocalização e tempo para um receptor GPS em qualquer lugar na Terra ou próximo a ela, onde a qualidade do sinal o permita. Não exige que o usuário transmita quaisquer dados, quaisquer dados e opera independentemente de qualquer recepção de telefone ou internet. Embora essas tecnologias possam aprimorar a utilidade das informações de posicionamento do GPS. Ele fornece recursos críticos de posicionamento para usuários militares, civis e comerciais em todo o mundo. Embora o governo dos Estados Unidos tenha criado, controle e mantenha o GPS, ele é de acesso livre para qualquer pessoa com receptor GPS. E aqui é o interessante.
Eu não lembro quem foi que fez o vídeo sobre, mas alguém falou sobre como que sem o GPS ser gratuito e mantido pelo exército estadunidense, não existiria Uber, por exemplo, não existiria iFood, por exemplo. Então, essas empresas, elas pegam o que mais importa para essas duas, pelo menos, é conseguir levar uma coisa de um lado para o outro. No caso da Uber, principalmente pessoas pagando para serem levadas de um ponto A para um ponto B. E esse caminho costuma ser feito com GPS. Na verdade, provavelmente é feito com GPS. Se já tiver algum tipo de aplicativo que mantém mapas prontos e consegue fazer o processamento de gráficos para poder encontrar o caminho mínimo, tudo bem, aí não precisa necessariamente de GPS, mas muito provavelmente vai ser por GPS. Então, aí o iFood, né, levando comida, realmente levando produtos de farmácia e etc e tal. Então, esses dois dependem fortemente do GPS. Se algum dia o GPS se tornar pago, Uber e iFood provavelmente ou vão aumentar o preço ou eles vão quebrar. Tá? Então, sim, a internet como a gente conhece hoje, o GPS como a gente conhece hoje, os dois dependeram muito de incentivo estatal. É dinheiro estatal. Ok? E aí, a questão de... O Elias falou que Steve Jobs não seria quem foi sem o Estado, certo? Vamos lá. Por trás do iPhone, o Estado e os militares. Quando tomamos nossos celulares e tablets em mãos, estamos utilizando tecnologias desenvolvidas com décadas de financiamento e apoio estatal. Muitas das aplicações que dão a característica de inteligente aos smartphones são inovações que surgiram e foram desenvolvidas via demanda por inovações tecnológicas que garantissem algum tipo de superioridade bélica. E a Apple não é dona de mísseis, ela não é dona de tanques, ela não é dona de fuzis. A Apple produz hardware e software, ok? Então, beleza. Em seu livro O Estado Empreendedor, a economista italiana Mariana Mazzucato dedica uma sessão para tratar do Sistema Nacional de Inovação do ZEUA e o caso do iPhone, que obteve seu sucesso fundamentalmente ao englobar e integrar diversas dessas tecnologias, especialmente aquelas que surgiram no seio do setor de defesa estadunidense e foram sendo desenvolvidas para uso comercial e civil, para além do militar. Então, o iPhone, segundo esse artigo, nasce de necessidades bélicas do governo estadunidense, do Estado estadunidense. Né? A autora demonstra como no ZEUA agências e outras iniciativas foram criadas pelo Estado como fomento, ou seja, fornecer capital, né, como fomento e a própria configuração de seu Sistema Nacional de Inovação. O exemplo escolhido pela autora é emblemático. Pode-se dizer que os ZEUAs são os maiores propagandistas do livre mercado, advogando pela desregulamentação, privatização e por abertura comercial mundo afora, frequentemente garantindo esse seu ambiente econômico favorito via força bélica. A leitura do livro de Mazzucato desmente a crença segundo a qual o desenvolvimento tecnológico deu-se sem a participação interventora do Estado e mostra como é falsa a mística que rodeia os ideais do livre mercado. Segundo esta, o setor privado seria supostamente o grande agente inovador, o Estado, portador de uma estrutura arcaica que entravaria esse processo aventureiro. Ok? Não gostou desse? Tem mais. Ah, tá, vai. Poucas provocações políticas se espalharam tão rápido quanto o rótulo socialista de iPhone. A expressão, usada por setores da direita, busca identificar uma suposta contradição. Como alguém que defende um Estado desenvolvimentista com políticas redistributivas e direitos sociais pode usar um produto símbolo do capitalismo global, como o iPhone? O ataque funciona porque se apoia num senso comum poderoso.
A ideia de que toda inovação relevante nasce espontaneamente do gênio da garagem. Tá? Esse sim é o verdadeiro mito, ou seja, não é verdadeiro, ou do empreendedor capitalista, e que o Estado só atrapalha, nada produz ou regula demais. Porém, quando olhamos para a história e antropologia da tecnologia, esta crítica cai por terra. A ironia é que o verdadeiro paradoxo não está no socialista de iPhone, está no capitalista que usa produtos profundamente financiados, concebidos e viabilizados pelo Estado, enquanto nega o papel crucial do setor público ao longo de toda a cadeia de inovação. E, e aqui eles puxaram a Mariana Mazzucato novamente. Daqui para frente, tá? Ó, ahá, aqui ele puxou um monte de inovação estatal. A internet, protocolos de comunicação, sem o DARPA, igual a gente falou antes, o NSF, desenvolvimento estatal de protocolos como TCP/IP, não haveria internet para o iPhone se conectar. GPS, criado pelo Departamento de Defesa do ZEUA, nos anos 1970. Siri, derivada de um projeto de inteligência artificial financiado pela DARPA, envolvendo 20 universidades americanas. Tela multitouch, touchscreen, fruto de pesquisas financiadas pela NSF e pela CIA, DCI e universidades públicas. Microprocessadores. Microprocessadores, gente, é o que permitiu tamanho do celular, igual eu falei para vocês antes. É um processo de miniaturização do rádio. Ele diminui, porque você melhora a tecnologia e ela vai diminuindo conforme possível. É. Microprocessadores, impulsionados pela compra governamental via programas militares, como o Minuteman II e o programa Apollo da NASA. LCD, tela LCD, desenvolvido com financiamento massivo do exército estadunidense e mais tarde da DARPA. Baterias de íon lítio, que é a bateria que a gente usa no celular, bateria que o carro elétrico utiliza, bateria principal que temos usado em diversos eletrônicos mundo afora. Por causa disso que o Elon Musk estava querendo o lítio da Bolívia, agora do Chile, agora não tenho certeza. Eu sei que Chile tem muito cobre. Né? Baterias de íon lítio, pesquisas fundadoras financiadas pelo Departamento de Energia e pela NSF. Nada disso veio de venture capital, capital de não sei o quê. Nada disso surgiu porque o mercado quis. O setor privado só se interessou depois que o Estado bancou o risco, reduziu as incertezas e criou um ambiente tecnológico variável. Inclusive aqui, quando a gente fala de Estado bancou o risco, é aquela coisa que a gente fala. O Estado vai lá, faz uma estatal, paga e cria toda uma infraestrutura e depois você tem um neoliberal falando, nós temos que privatizar, porque o Estado não sabe fazer as coisas, não sabe administrar. Tá? Então, o que acontece? Aí aqui, eu não estava conseguindo encontrar uma imagem maneira, né? E aí eu vim aqui para o DeepSeek e pedi, Deep, quais são as organizações internacionais que administram a internet? Acontece que a internet, como a gente conhece hoje, ela tem todo um esforço internacional para poder continuar funcionando, né? E não é uma organização privada que faz isso. E também não é estatal. É internacional, é cooperativo, ok? Então é todo mundo junto para poder manter essa nossa conectividade, para esse vídeo chegar a você, porque você conseguiu ver ele no YouTube, eu consegui subir ele para o YouTube através da internet. Tá? Agora olha só. A administração da internet não é centralizada em uma única organização, assim descentralizada em diferentes entidades, cada uma com um papel específico. As organizações podem ser divididas em três grupos principais: organizações de governança e políticas, Nações Unidas e agências relacionadas. Aí aqui ele vai puxar a União Internacional de Telecomunicações, que é uma agência da ONU responsável por padrões globais de telecomunicações, espectro de rádio e órbitas satélites.
Fórum de Governança da Internet, plataforma multissetorial para discussão de políticas públicas sobre governança da internet. Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, processo liderado pela WIT, que define prioridades globais de desenvolvimento digital. Unesco atua na promoção da liberdade de expressão online e inclusão digital. Organizações técnicas de infraestrutura. Isso aqui é o que mantém a internet funcionando. Então, aqui, enquanto a gente tem a administração, aqui a gente tem a parte técnica, né? Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, coordena o sistema de nomes de domínio, ou seja, aqui, por exemplo, né? O chat.deepseek.com é um nome de domínio. Coordena o sistema de nomes de domínio e endereços IP, Organização Multissetorial Internacional Sem Fins Lucrativos. Internet Engineering Task Force, Força-Tarefa de Engenharia da Internet. Desenvolve os padrões técnicos voluntários da internet. Protocolos como TCP, IP, HTTP, etc. Isso é o que faz funcionar a internet, porque todo computador sabe como é que funciona, todo roteador, todo switch vai saber como agir, como todo servidor vai conseguir reagir, funcionar, saber como funciona. Board, board, board é tipo bancada, não é política. Comitê, eu acho que era comitê a tradução. Comitê de Arquitetura da Internet. Supervisiona a arquitetura técnica da internet e atua como comitê de apelação do IETF, certo? Que é o IETF. Internet Society, Sociedade da Internet, promove o desenvolvimento aberto e a evolução da internet, seria o IETF e o IAB. Autoridade de Números Assinalados da Internet, gerencia os identificadores globais, agora é uma função da ICANN. Registros Regionais de Internet, REIRS, né? Esse aqui, o registro estadunidense para números da internet, que mantém o da América do Norte, o APNIC, que da Ásia do Pacífico, né? Então, desde lá em cima na China, talvez na Rússia, talvez na Mongólia, para baixo, até a Austrália, Nova Zelândia, eles que gerenciam os números de IP. O da América Latina era Latin America, não sei o quê. E assim vai, né? Então, olha só, Conselho da Europa, CDE, CDE aborda aspectos de governança digital entre países desenvolvidos. Não é um país, não é uma empresa, certo? É internacional. Comitê de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, órgão consultivo da ONU sobre inovação tecnológica para desenvolvimento. Aqui, Rede Parlamentar Africana sobre Governança da Internet. Esse aqui eu não conhecia. Promove diálogo sobre governança digital na África. Ok? Então, a internet não é uma coisa que nasceu de empresas. O GPS não é algo que nasceu de empresas. Você tem empresas que começaram novas tecnologias, mas muito do que a gente tem hoje foi porque teve um investimento massivo, um aceleramento massivo do governo estadunidense para poder acelerar a tecnologia. Você tem mais dinheiro, você consegue contratar mais pessoas. Você consegue contratar mais pessoas, supostamente o desenvolvimento vai ser mais rápido, né? Então, toda a colocação inicial dessa Anne está errada. Está errada, está tudo pelo contrário, ok? E foram o quê? Foi 1 minuto e meio, 2 minutos que ela falou. E eu fiz um vídeo inteiro. Tem quantos minutos já esse vídeo aqui? Sei lá. Mas é isso aí.